Olá, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo. Eu sou Flávio Veloso, fotógrafo. E a gente está aqui no Criadouro Carioca, o seu estúdio, no Rio de Janeiro. Nós voltamos da nossa primeira expedição do projeto Brasil Indizível, voltamos de Taperoá, interior da Paraíba. Durante nossa estada lá, nós recebemos alguns e-mails perguntando que tipo de equipamentos nós levamos. A gente traz alguma coisa em conjunto aqui, mas também outros equipamentos isolados. E eu queria começar falando sobre como carregar esse equipamento todo. Tanto eu quanto o Flávio, a gente usa uma mochila muito parecida. No caso aqui eu estou usando uma Lowe Pro AW300. É uma mochila toda compartimentada que você consegue guardar todo o teu equipamento aqui dentro. Tanto a parte de computador, backup, quanto o equipamento fotográfico também. Ela tem uma grande vantagem que você consegue guardar todo o equipamento e uma grande desvantagem também que você consegue guardar todo o equipamento. Às vezes você acaba botando tanta coisa achando que vai usar que no final você acaba carregando muito mais coisa do que você realmente precisa usar. Esse excesso de espaço aqui às vezes pode ser traiçoeiro para o fotógrafo. A gente fez uma medição, pesou as duas bolsas juntas, as duas mochilas juntas na balança lá do aeroporto e deu as duas 38 quilos. Ou seja, cada um de nós estava carregando 19 quilos nas costas sem os tripés, só de equipamento de áudio e de fotografia. Então, para tomar um cuidado um pouco com isso, para não encher um pouco a tua mochila com equipamento que você talvez não use. Como equipamento principal é uma D800, que é uma câmera que o Flávio também usa igualzinha, é a mesma que está filmando a gente aqui. É uma câmera que já está um pouco defasada, mas porque a gente faz, que é fazer fotos e vender impressões, ela está super bem dimensionada. São 36 megapixels que garantem que a gente faça grandes ampliações. Apesar da câmera ser a mesma, as lentes diferem por completo. Eu, há uns 3 anos, venho fazendo já algumas viagens específicas, né, usando apenas uma 50mm. Essa aqui é uma Nikon, uma 50mm 1.4. A 1.8 daria no mesmo. Eu já falei aqui algumas vezes em outros vídeos que eu não vou lá para 1.4, só em situações de emergência mesmo. A ideia é que eu pudesse ficar com um equipamento quase invisível, pequeno e portátil, que eu pudesse usar o tempo inteiro e que principalmente que as pessoas que eu estivesse fotografando não prestassem atenção no equipamento e o equipamento não chamasse atenção, que elas pudessem se comportar de forma natural. A ideia no Brasil Indizível, a minha especialidade, é o que eu curto fotografar, são as pessoas, né, no seu ritmo normal do dia a dia, com a cidade atrás, quase uma fotografia de rua, uma street photography. Eu acho a 50mm sensacional, encontrei com ela a primeira vez no Nepal há 16 anos e acho que ela consegue fazer tudo que eu quero dizer na fotografia. Ela consegue fazer de uma forma rápida, precisa e bem focada no que eu quero. Para retratos, que é outra especialidade que eu gosto muito, eu levei uma 85mm 1.4. Poderia ser uma 1.8 sem problema nenhum, né? Eu não vou fazer o retrato em 1.4. A vantagem é que é uma lente pequena, muito boa, com uma nitidez excelente e que também não é tão longa assim. Eu consigo me aproximar um pouco mais da pessoa e falar com ela mais baixo, é um contato muito mais rápido e muito mais direto, que eu acho que é o que favorece muito o retrato. Como filtros para essas lentes, eu tenho um polarizador e ele está conectado a um 81B. Se você coloca um polarizador de filtros, o Flávio vai falar mais, ele tem um uso muito mais corriqueiro e uma experiência muito maior do que a minha, mas quando eu coloco o polarizador e o 81B na frente de uma das duas lentes, eu vou ter que me preparar com certeza para usar um tripé. E é por isso que eu queria agora nesse momento falar sobre o tripé que eu usei. Eu estou usando um tripé Manfrotto, ele está carregando a câmera que está filmando aqui agora. Esse tripé é um tripé de fibra de carbono. Ele se mostrou muito versátil por ser extremamente leve. Ele pesa um pouquinho mais do que 1 kg, mas na verdade eu aprendi nessa viagem que em situações onde há muito vento, e lá em Taperoá, na Paraíba, no final da tarde e já durante a noite, há um vento constante. Em alguns locais que a gente foi, tinha uma certa ventania. Algumas fotos saíram tremidas. O tripé não aguentou tanto vento assim. Tinha também como defeito o fato de ser leve. E eu tive que usar a mochila pesada para aumentar a estabilidade dele. Mas é um tripé que permite que eu consiga permanecer com ele nas costas durante mais tempo do que o antigo do alumínio que eu usava. Como iluminação, levei apenas um flash, é um SB800, bem antigo da Nikon, mas eu acho que é um tanque de guerra, sei me virar muito bem com ele. Eu tenho o 700 e o 900, mas eu curto muito o 800. Uma coisa interessante, eu acho que você vai poder ver nas imagens,
imagens que você em Itaperoá e no sertão em geral, você tem um excesso de luz. O sol é um personagem principal na cidade, comanda a dinâmica da cidade e durante toda a parte do dia você tem o sol rebatendo no chão claro e nas paredes coloridas da cidade e enchendo aquele ambiente de luz. Então é muito raro você ter a necessidade de um flash para iluminar. A gente fez um ensaio, vai colocar no canal daqui a pouquinho, que a gente fotografou o melhor queijo de cabra do mundo, que é lá da Fazenda Carnaúba. Eu usei esse flash com uma sombrinha para fazer uma iluminação melhor ali, apesar de estar fotografando também sob o sol do sertão. Como uma câmera de backup, eu estou usando uma D200, é uma câmera bem antiga, de sensor cropado 1,5 vezes. Na verdade foi um problema, era uma câmera que eu não esperava usar, só em casos de defeito mesmo, porque como o sensor é cropado, a 50 mm ia virar uma 75 mm e a 85 ia virar uma 120, 130 mm, fugindo um pouco do tipo de fotografia que eu ia fazer. Mas eu também não podia passar 10 dias no interior do Cariri, na porta de entrada do sertão, correndo o risco da minha câmera principal quebrar e eu ficar sem imagem. Como a gente passou a fazer também muita foto e muito vídeo, eu comprei um pau de selfie super barato, super simples, para usar também o celular como uma segunda câmera para vídeos rápidos, fotos para mídias sociais, ou então até fotos menos importantes que a gente pudesse fazer de forma rápida, bastidores, algum detalhe ou alguma lembrança específica de algum lugar. Aqui dentro eu carrego também diversos cartões de memória que ficam aqui fora. Eu tenho uma preferência em usar um maior número de cartões de menor capacidade, para caso aconteça alguma coisa com aquele cartão, você não perde o trabalho todo e perde só uma pequena parte do trabalho. Tem coisas de backup e algumas coisas que não são só equipamentos fotográficos. Uma coisa importantíssima para você usar numa expedição como essa, onde o sol de Itaperoá é capaz de derrubar 2 adultos como nós de uma facilidade muito grande, é um bom chapéu. Esse chapéu quem me deu foi de aba larga, que protege a tua nuca, que protege a tua cabeça. Ele é super ventilado aqui, é lá do sertão, veio da primeira vez que eu fui para lá há 10 anos, foi até o próprio Dantinha que me deu, te agradeço, serviu demais. E se você quer fazer fotos interessantes, se você quer fazer fotos diferentes, você vai ter que pisar em locais diferentes. Então tá com o teu pé protegido para que você possa atingir locais onde ninguém ainda pisou, onde ainda ninguém viu. É importante que o teu pé esteja protegido e também a tua roupa esteja de acordo. Um dos integrantes pisou num cacto suficiente, forte o suficiente para o espinho atravessar a sola. E nós nos deparamos com cobra lá também. A gente pegou uma cobra lá, a gente viu uma cobra lá. Então a história do calçado, uma calça, né, leve, causa resistente, né? A gente vai, a vegetação é a caatinga, você tem cactos na altura do solo que são duros como uma lixa, eles conseguem furar facilmente um chinelo ou um calçado mais simples, não tão indicado. Essa daqui é uma bota simples, ela não é protegida contra a água, está há 5 anos com seca, então não foi uma preocupação, ela foi só confortável e protegida. É da Timberland, não é das melhores marcas, ela costuma abrir aqui no meio, mas como eram 10 dias só, eu acreditei que fosse o suficiente. E uma coisa que adianta muito, fita crepe, para qualquer eventualidade que você tenha lá de urgência, e para momentos de desespero, uma coisa que eu aprendi, eu e Flávio, a gente já aprendeu em situações que não vai ter vídeo para mostrar, ter um papel higiênico para qualquer... Assim como uma câmera de backup, esse também é um equipamento que a gente leva para não ser usado. Exatamente, né? Exatamente. A gente fez muita entrevista, fez muito bastidor, alguns vídeos vocês vão ver aqui também. É uma coisa muito nova ainda, é uma novidade pra gente. Ter que trabalhar ainda com a câmera de fotografia sendo pensada como uma câmera de vídeo. Então a gente tem um boom que está aqui, que é um Rode, super simples, que fica conectado à câmera. Tem um cabo de extensão de 6 metros aqui, que auxilia caso você precise afastar a câmera ou fazer um take mais de longe. É um microfone praticamente indestrutível. Existe um outro modelo que a gente está pensando em comprar, que ele não depende de pilha, você já liga direto na câmera, ele é alimentado pela saída USB da câmera. E na verdade eu adaptei um tripé de iluminação, que está sendo usado aqui agora, mas vai aparecer a imagem aqui. É um tripé de iluminação da Manfrotto, que serve tanto para aguentar o flash, quanto para segurar. Ele funciona como uma girafa. Eu tenho braços de extensão como esse daqui, e o tripé eu consigo conectar, tem uma cabeça de efeito, eu consigo conectar no tripé e ir amarrando, e ele fica, e o boom fica aqui, e na verdade o tripé está lá embaixo. Trouxe também
para facilitar a nossa vida lá, caso a gente quisesse uma luz mais difusa. Essa daqui é uma sombrinha de 60 polegadas, grande o suficiente para ser usada afastada ou de perto e garantir uma luz difusa. E acessórios variados foram extensões de tomada. A gente sabia que ia encontrar uma ou duas tomadas no quarto ou em algum canto no máximo, né? E garras variadas para segurar um microfone, segurar um celular, segurar acessórios em geral. Eu acho que é isso. A minha abordagem é um pouco mais genérica do que a do Renato, né? Um pouco menos específica do que a do Renato, então eu fui com uma D800, que é a mesma câmera que ele usa, com uma 24-70, com uma 70-200 e com um duplicador. Então, com esse equipamento eu conseguia fazer uma abordagem de 24mm até 400mm. Para paisagem, para natureza, para detalhes, para retrato, para cenas urbanas, que eu curto mais do que retrato, que eu já consigo me manter um pouco mais afastado, não interferir tanto no acontecimento. A 24-70 e a 70-200 resolviam bastante o caso. Vocês vão ver que a gente está passando por uma fase que a gente está criticando muito o peso dos equipamentos, né? O Renato fez essa crítica velada aí quando falou que a mochila servia para carregar todos os equipamentos. Isso aqui ele é muito pesado, a gente está começando a trilhar um caminho, tentar diminuir um pouco mais isso daqui, mas o equipamento que a gente tem hoje é esse. Eu levei também aqui como acessório um disparador, né, remoto, um filtro densidade neutra total, né, um filtro Dali de 10 pontos, chamado Big Stopper. Levei um filtro graduado, densidade neutra graduado, também quadrado Dali. E levei um polarizador. Vou falar um pouquinho do polarizador porque foi um filtro que a gente usou muito lá. Céu do Sertão, como vocês vão ver na foto, ele é muito intenso. E aquelas nuvenzinhas salpicadas que são comuns lá, diárias e muito raras aqui no Sudeste, pedem um filtro polarizador, né? Se destacam muito mais com o filtro polarizador. Eu especificamente uso um filtro da Nikon. Por que eu uso o filtro da Nikon? Muita gente me pergunta sobre polarizador. Eu sempre digo o Nikon porque o Nikon ele tem um modelo de filtro. Um modelo de filtro muito bom. Por padrão ele é slim. Como eu tenho uma câmera full frame e uso uma 24mm, conforme o filtro começa a ficar mais grosso, ele pode vinhetar. Então esse filtro da Nikon não tem erro, porque ele, além de ele ter uma qualidade ótica muito boa, ele já tem como padrão ser slim. Muita gente fala do Roya. Aí o Roya tem 8 modelos, o B+W tem sei lá quantos modelos, aí tem que saber qual modelo que você vai comprar. Então vai comprar um Nikon, porque quando chegar lá no B+W ou no Roya equivalente a ele, o preço vai ser o mesmo. Então eu compro o Nikon, indico o Nikon, porque não tem erro. O filtro densidade neutra, como ele rouba muita luz, é extremamente necessário o disparador remoto, né, o controlezinho. Nós temos no roteiro das expedições para Taperoá fotografia de estrelas, né, fotografar o céu do sertão. Então o conjunto aqui, tripé e disparador, eram necessários. Esse é um tripé, ao contrário do Renato, que tem um tripé um pouquinho mais leve, de fibra de carbono, eu tenho ainda um tripé tanque de guerra. Ele passou por essa experiência lá e viu que um tripé tanque de guerra tem a desvantagem do peso, mas tem a vantagem de aguentar bastante o tranco. Eu uso um Manfrotto 0.55 Pro B, que é um tripé bem antigo. Eu tenho esse tripé desde 2001, lá se vão 15, 16 anos. Mas é um tripé excelente. Excelente. E tem uma cabeça muito boa também, de uma marca chamada Really Ride Stuff. Esse modelo aqui, se eu não me engano, é o modelo 85. Tem uma ball head com a maior esfera que tem da marca. Quanto maior a esfera, mais versátil, melhor. Você tem que comprar separado, né, no conjunto. Ela tem um plate específico para essa câmera. Em L, né? Em L, né? Cada câmera tem um plate específico para ela. Tem acesso aos controles aqui laterais. Ela facilita muito o meu trabalho. Eu consigo encaixar ela rapidamente, tirar ela rapidamente, botar ela vertical sem mexer na cabeça. Isso facilita muito a minha vida, principalmente para eu que faço muitas fotos panorâmicas, né? Faço junções panorâmicas. Então estou lá fotografando uma cena com ela aqui, boto ela vertical sem mexer na cabeça. Boto aqui, ela tem um controle independente do pan horizontal, então consigo fazer as panorâmicas que eu quero. Uma outra coisa que eu tenho como característica também é ter muitas baterias. Eu fotografo muito naquele lusco-fusco, né? Entre os 30 minutos antes do sol nascer e os 30 minutos depois que o sol morreu. Aquele colorido ali que as luzes da cidade já estão acesas e você ainda tem um colorido no céu. Eu não tenho muitas fotos que eu chamo de céu preto. E essas fotos são exposições lá de 20 segundos, 30 segundos, então eu acabo gastando muita bateria. Eu tenho 6 baterias. Uma dica que eu acho super interessante, as minhas baterias são numeradas. Por exemplo, aqui eu tenho a 3, 4, 5, 6 e a 1 aqui separada. Então se a bateria número 2 está na minha câmera, eu sei que a número 1 está descarregada e, consequentemente, as números 3, 4, 5 e 6 estão prontas para uso. Eu uso um carregador
de baterias duplo. Esse carregador de bateria é super versátil porque ele tem, além do plate duplo para as baterias, ele tem uma saída USB e uma saída 12 volts. Outra coisa interessante dele é que ele é um carregador que você pode usar para o resto da vida, porque se você trocar de câmera e sua bateria não for do mesmo modelo da câmera que você tem hoje, você consegue trocar só esse platezinho aqui para o modelo específico da sua câmera atual. Compra só o plate, encaixou aqui, bota sua bateria nova, acabou, está pronto para uso. Assim como o Renato, eu também prefiro ter cartões com uma capacidade reduzida, com mais cartões, né? Se alguma coisa acontecer com o cartão, você perde aquele trabalho pontual, não perde o trabalho todo, né? Cartões de 64 GB, 128 GB, ainda não faz parte da minha realidade. Uma coisa que essa câmera possibilita que a gente faça também, seria o backup instantâneo. Como ele tem dois slots, um para CF e um para SD, para cada CF que eu tenho um SD. Com isso eu tenho a possibilidade de, no momento do clique, botar um RAW no CF e um RAW no SD. A vantagem disso é que eu tenho um backup instantâneo e a desvantagem disso é que são muitos dados sendo transferidos. São 35, 36 megabytes vezes 2. E se você é um cara que tem um dedo um pouquinho mais pesado na natureza, isso de vez em quando é necessário, se faz necessário, né? Você tem ali que pegar o pássaro voando, o bicho correndo, então de vez em quando é real usar o motor drive, né? Disparar. E no momento que você tem dois slots sendo gravados ao mesmo tempo, a câmera pode engasgar e isso aí não vai. Então corre esse risco. Uma situação que pode amenizar um pouco esse risco e ainda assim te trazer um pouquinho de segurança é você gravar um RAW e um JPEG, certo? E se você não tem essa neura de perder, de fazer backup instantâneo, você pode duplicar a capacidade de armazenamento da sua câmera, gravando tudo num cartão e depois preenchendo o outro. Bom, uma coisa muito legal que surpreendeu a gente estava conversando sobre isso ontem na volta do avião. A gente tem a ideia, né? O projeto tá vivo, a gente inaugurou ele aqui agora, de levar grupos de fotógrafos para que eles busquem as suas narrativas visuais, narrativas fotográficas. É uma busca por uma história que seja contada por várias fotos e não apenas por uma, como você vê atualmente acontecendo com Instagrams e Facebooks da vida, onde uma foto só conta um pedacinho de uma história. A gente queria proporcionar uma semana, 10 dias, em algum local diferente, atípico, oferecesse um desafio para o fotógrafo e que ele pudesse parar, contemplar e afiar um pouco a intuição dele, buscando referências e histórias dentro da cidade, em personagens, na própria cidade, na história da cidade. E ontem a gente sentou e percebeu que é claro que a gente contou a nossa história, mas a gente voltou com cada história, a gente ouviu e teve a chance de ter contato com histórias de um povo inacreditavelmente bem educado, alegre, batalhador, totalmente receptivo, de uma educação incrível, que tinha todas as desculpas do mundo para se vitimizar e tal, mas ama a sua terra, batalha como ninguém, é um povo sofrido. As informações que chegam até aqui, né, geralmente é aquele clichêzão do solo rachado, da vaca morta, da pele encarquilhada e tal, e isso não é muito verdade. Tem uma beleza inacreditável. Então, tanto eu quanto o Flávio, a gente queria... recebido com sorrisos em todas as abordagens, em todos os locais, inacreditável. Nunca foi tão fácil fotografar quanto em Itaperoá. E a gente queria deixar aqui um agradecimento a toda a cidade que nos recebeu com sorrisos o tempo inteiro, ao pessoal da rádio, ao Gomes da Taperoá.com, Padre Luciano, que abriu as portas, as paredes da igreja para que a gente pudesse fazer um varal fotográfico e a população inteira se ver lá. No dia seguinte fizemos um varal em um outro local e junto de uma peça. A moradora, na parede de uma casa, a moradora disse que podia usar para a janela da casa dela antes de saber o que era. Não, pode pendurar o material de vocês, mas o que é? Ou seja, ela deixou a gente expor o varal, fazer o varal antes dela saber o que seria o varal. Foi tão bonito ver a cidade se enxergando nas fotos. Algumas pessoas nunca tinham se visto nas fotos, a batalha para que eles ficassem com as fotos impressas. E a gente não podia deixar de mencionar aqui uma família, em especial uma pessoa que a viagem não seria... Né? A viagem não seria tão boa se não fosse a Fazenda Carnaúba, com o seu Manuelito e seus causos incríveis sobre vida, sobre as cabras, sobre o queijo, com a Inês por ter recebido a gente tão bem, e uma figuraça que nos recebeu e foi o Cicerone de toda a viagem, que é o Dantinha, que sem ele a viagem não teria sido tão possível e tão gostosa assim. Então fica aqui um abraço de coração
para todo o sertão, para todo o Cariri paraibano. E acho que a gente fala em nosso nome e em nome de todos os integrantes da expedição. De nós e dos 6 integrantes aqui, o carinho é imenso e já pensamos em voltar lá ano que vem. Um agradecimento especial também ao Francisco Mendes, que ajudou muito a gente nos bastidores antes da viagem. Depois da viagem, proporcionou que o varal acontecesse em tempo recorde. O Vanberto, por ter aberto o polo para a gente dar uma palestra lá. A cidade como um todo foi extremamente receptiva. O Valtércio Rufino também, por ter ajudado a gente, contando suas histórias, nos ajudando e trazendo os alunos da escola onde dá aula. Em suma, só coisa boa. Falando um pouquinho sobre o projeto Brasil Indizível é um projeto muito maior do que só Taperoá, né? Nós já temos 3 expedições marcadas. Falei 3 agora pensando em Taperoá que teve, mas continua sendo 3 porque a gente quer voltar a Taperoá. Então pro ano que vem tem já definido Alter do Chão, Serra da Capivara e com certeza nós já estamos começando a conversar uma outra ida para Taperoá. Essa é uma das nossas características, né? Não ser um negócio pontual que vai e vem embora e acabou. Nós queremos... E dessa vez com Taperoá chovendo, então com uma paisagem completamente diferente. Queremos pegar Taperoá verde. Para todas as nossas expedições, um varal em praça pública será idealizado. Nessa ida para Taperoá, nós conseguimos fazer 2 exposições, uma na festa mais importante da cidade e outra durante uma apresentação do Alto da Compadecida em praça pública também. Foi sensacional ver como as pessoas se viam retratadas. É um contraponto muito forte que a gente faz com a grande cidade, né, com os grandes centros urbanos. Quando viram o nosso varal lá que a gente fotografou, de cara perguntaram: poxa, mas aí você não teve problema? Você pediu autorização? Alguém assinou um contrato? Sim, sim. O problema que a gente teve lá foi o contrário, assim, pessoas que sabiam que tinham sido retratadas, que vinham brigar com a gente por que as fotos dela não estavam lá expostas. Pessoas que nunca tinham sido retratadas, que nunca tinham se visto numa foto, vinham agradecer demais a gente. Crianças que se viam, corriam para chamar a família inteira para ver ela ali sendo retratada pela primeira vez em praça pública grande. As fotos tinham 40 por 60. Foi realmente muito interessante a experiência do varal. Uma outra característica do projeto, como nós estamos procurando locais que não tenham um turismo tão pulsante, é de tentar fomentar um pouco esse turismo com as nossas imagens. Então, para todos os locais que nós passaremos, as fotos ficarão de acervo. Serão doadas para quem? Para todo mundo que consiga trabalhar em cima, né? Que consiga alavancar alguma coisa com aquelas imagens nossas. Secretaria de Turismo, no caso do Taperoá, a igreja, que faz um trabalho bem interessante lá, o Polo, que faz outro trabalho super interessante, a rádio, o Gomes Taperoá, com um portal lá sobre o Taperoá. Então todo mundo que consegue fazer das fotos uma ferramenta em benefício da cidade, a gente vai deixar. Isso serve para Taperoá, isso provavelmente vai servir para a Serra da Capivara, vai servir para Alter do Chão e vai servir para os outros roteiros que nós estamos planejando aí. Então quer saber mais sobre o projeto? Acessa www.brasilindizível.com e veja os roteiros. No Instagram e no Facebook, Brasil Indizível. Eu fico por aqui, boa luz e boa sorte.